Olá, olá. Eu quero lhe ensinar a ser feliz como um cachorro. Né? Você já percebeu como o cachorro é feliz? Você já percebeu uma coisa muito, muito interessante? Quando, por exemplo, falta luz. Faltou luz. Aí você está sem internet, você está sem televisão, você está sem videogame, você está sem computador, você está sem nada. Faltou luz, acabou tudo. Né? E a bateria do seu celular está lá no finzinho, né? Mesmo que você tenha, né, internet, mas está ali no finzinho, não tem como recarregar, e você, né, só tem alguns minutinhos, segundinhos, e aí falta luz durante, às vezes, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, sei lá quanto tempo, não tem ventilador, e você já percebeu como é desastroso, nós não sabemos ficar sozinhos. Às vezes eu fico olhando, sabe, a avó da minha mulher, tem 92 anos, ela está lúcida, e ela fica no quarto, e ela se deita na cama, e ela fica bem, ela fica bem. Você consegue ficar bem, sem televisão, sem internet? Você sabe quando eu nasci, e eu crescendo, nós temos assim 1, 2 canais de televisão. O primeiro videogame, eu me lembro que meu pai comprou para mim, a gente morava nos Estados Unidos, meu pai comprou para mim um Atari, né? E os jogos do Atari eram bem rústicos, né? Agora, se você quiser comprar um Atari, você compra, tá à venda, né? Já vem com os jogos todos, vem um monte de jogo dentro, mas, sabe, a gente arrumava o que fazer, a gente brincava e nós estávamos bem. Eu me lembro quando eu era obrigado a ir para a missa com meus pais. Todo domingo a gente ia para a missa e eu tinha que ficar lá, quieto. E quando meus pais estavam conversando, eu me lembro, Dom Helder Câmara, uma vez foi lá nos Estados Unidos e fizeram um almoço para ele, né? O Bispo Vermelho, né? Uma figura muito simpática, né? Depois eu já não, né, me agrado muito dele, não. Mas como pessoa, uma pessoa extremamente simpática, e eu estava ali na sala, aquele monte de brasileiro ali nos Estados Unidos, né? E um almoço para ele conversando e contando histórias, e os adultos conversando, e eu tinha que ficar ali, prestando atenção naquela conversa. E hoje as crianças já não sabem mais fazer isso, né? Elas têm que estar distraídas com algum lugar, tem que estar com um tablet, dá um tablet para a criança, arruma alguma coisa para ela fazer. Ela tem que estar distraída com alguma coisa. Nós não sabemos mais estarmos bem. Né? Antigamente os professores ensinavam, eles ensinavam, eles davam aula, eles explicavam. Hoje em dia, para você ser professor, você tem que ser para você ser um bom professor, você tem que ser uma mistura de domador e palhaço, né? Virou um circo. Você é, quando necessário, um domador para domar aquelas ferinhas, né? Como se você estivesse na jaula dos leões. E muitas vezes é assim, né? E por outro lado, palhaço, para manter, segurar a atenção, né? Eu me lembro uma vez, eu estava dando aula na escola, né? Era uma sétima série. E estavam todos os alunos, tem uns 40 alunos dentro dessa sala, né? 38 alunos, eu acredito. E estavam todos olhando, todos prestando atenção, sabe? E eu, com experiência, você começa a olhar nos olhos dos alunos e você percebe que eles estão realmente acompanhando a aula. E lá atrás, né, tinham 37 alunos prestando atenção na aula, acompanhando a aula, absorvendo aquilo que eu estava passando. E uma aluna, né? 38 alunos, tem 37, né, tirando o máximo de proveito daquela aula, e uma aluna se maquiando. Lá atrás, eu percebi que ela estava se maquiando. E sabe, tudo na vida é uma questão de custo-benefício. Eu olhava para aquela aluna e eu dizia assim, eu pensava comigo, eu dizia, meu Deus, se eu parar a aula para chamar essa aluna, para chamar a atenção dessa aluna, eu vou perder
37 alunos. Né? Não é que eu vou perder, não iam desistir do curso nem nada, mas assim, aquele momentum, né? Aquele momentum que nós estávamos de aprendizado, de atenção, de absorção, né? De aquisição, iria se perder simplesmente se eu parasse para aquela aluna e dissesse assim: você guarde sua maquiagem, não sei o que, pronto. Quebrou, né, o momentum. E eu deixei, né? E eu me lembro que a diretora da escola passou pela porta da sala, né? Tinha uma janela de vidro, ela olhou assim para dentro, eu vi quando ela olhou, eu vi quando ela fixou o olhar naquela aluna e depois ela olhou para mim com ódio, como se eu fosse o ser mais incompetente e displicente do mundo. Né? E depois daquela aula ela me chamou na sala dela e disse: você não percebeu que um aluno estava se maquiando? E eu olhei para ela e eu disse: você não percebeu que os outros 37 estavam aprendendo? Ela disse: mas cada aluno. Eu disse: olhe, é o que é, né? Você preferia que eu tivesse, né, quebrado aquele momento, aquele aprendizado de 37 por causa de uma que não queria, né? Você pode discordar de mim, é permitido. Mas é assim, né? Mas o fato dessa história é essa coisa, né? A nossa atenção, a nossa capacidade está tão frágil que eu sabia que se eu quebrasse aquilo, voou, né? Para eu recriar aquela atenção e colocar eles em movimento de aprendizado novamente, seria horrível, talvez levasse o restante daquela aula, colocaria o restante daquela aula para perder, e mesmo assim, né, quando você não quer, você não quer. E nós não temos mais essa capacidade de concentração. Um professor da Universidade de Princeton, chamado Les Fehmi, né, ele começou a observar isso, a observar como nós prestamos atenção. E essa atenção, ela cria ondas no nosso cérebro, né? Ele trabalha com biofeedback, ele colocava eletrodos nas cabeças das pessoas e no corpo e para medir a atividade cerebral, né? As ondas alfa e tudo. E aí ele começou a fazer experiências e ele começou a observar como nós criamos estresse, nós criamos problemas dentro do nosso corpo, como nós criamos bloqueios emocionais, traumas e como dissolver esses traumas. E sem querer, ele descobriu que os cães, os gatos, os animais em geral, eles têm essa capacidade. Você já viu um cachorro, né? O cachorro está lá no quintal de frente da sua casa, aí passa alguém, ele enlouquece. Aí a pessoa passa, aí ele volta para a varanda e senta e fica lá. Né? Esse minuto de silêncio que nós fazemos no diário, no Milagre da Manhã, nós passamos 30 dias, hoje foi o último. Esse momento de silêncio para os cães é normal, né? É como se surgisse um problema na sua vida, né? Porque aquilo ali para o cão é um problema. Tem alguém passando na frente e ele enlouquece, ele pira, ele parte para cima, ele vai, né? Parece que ele vai ter um ataque cardíaco, ele está assim, né? Só que a pessoa passa e ele volta e senta lá e está bem, né? E ele fica com aquele olhar assim, ele está bem, passou, acabou. Na hora do problema, na hora do estímulo, ele, né? Aí depois ele solta e está bem. Né? Observe as crianças.
As crianças têm essa capacidade, nós temos essa capacidade de soltar. É uma coisa natural, né? Mas aí com a vida, nós somos ensinados a não soltar. Alguém lhe insulta, alguém lhe trata mal, alguém lhe humilha, né? Ou você se percebe humilhado, alguém percebe que você foi humilhado. E aí depois daquilo você se irrita, tudo, tal, não sei o que. Normal, tudo bem, né? Se bem que você pode soltar no momento, mas vamos lá. Mas aquilo passou. E você passa o resto do dia irritado com aquilo. Né? Você estraga o resto do dia. Quantas vezes talvez você tenha falado isso? Talvez você tenha ouvido isso de muitas pessoas, que as pessoas chegam assim e dizem, né? Alguma coisa, você está num jantar romântico, você está numa festa, você está num dia de lazer, você está almoçando, jantando, tomando café da manhã, e algo acontece, você diz, quebrou o clima, estragou, agora não. E você escolhe, ao invés do cachorro, né, que passou. Né? Eu briguei com você, você me insultou, eu insultei você, e foi e tal, não sei o que, e você não presta, e você isso, você é você. Passou. Tá tudo bem agora. Mas você continua brigando com aquela pessoa dentro de você. Né? Dale Carnegie é um cara que eu tenho fortes reservas contra ele, né? Mas ele tem vários livros, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu odiava o nome desse livro, né? Mas é um livro interessante. Não recomendo, porque por várias razões. Mas é um livro interessante. O problema do livro, eu vou dizer já para você, é porque ele é assim, ele é externo, ele é comportamental, ele não vai na raiz do problema, ele não vai na raiz da situação. E, sabe, ele tem um outro livro, Como Ser Feliz e Viver Sem Estresse. É um negócio assim, eu não estou lembrado, eu vou botar aqui para você. E nesse livro ele fala sobre, logo no início, ele fala sobre compartimentos, né? Airtight. Como é que chama em português? É a prova de ar, né? Sabe, nos submarinos, em filmes assim, que tem navio submarino, que está entrando água, aí você tem aquele negócio no meio da porta que você gira para fechar a porta e sela, né? Então, compartimentos selados. É assim, quando você está em casa, você está em casa. Você não pensa em problema do trabalho, né? Porque isso tinha um almirante, um general que tinha muito estresse na vida dele, e esse cara vivia calmo, e as pessoas diziam assim, como é que você consegue, né, respirar com tanto problema? Ele disse, olha, cada coisa tem o seu problema. Quando eu estou na cabine de comando, eu lido com os problemas da cabine do comando. Quando eu vou pro meu quarto, pro meu aposento, aquilo ficou lá. Eu fecho, eu selo aquela porta e aquilo ficou. Não recomendo isso. Não recomendo. Porque é uma forma de repressão, né? É aquilo que eu sempre digo para você soltar, não reprima, não resista. É uma forma de resistência. É como se você dissesse não, né? Qual é o correto? É fazer o que os cães fazem, soltar. Posso lhe ensinar? É assim, veja como você está agora, ok? Série de problemas na sua cabeça, série de coisas, né? Série de, enfim. Eu quero que você, primeiro respire. Agora eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você perceba, ok? Perceber. O melhor que você puder. Eu sei que algumas pessoas dizem assim, né? Mas é só o melhor que você puder. Dentro da sua capacidade. O espaço entre as suas orelhas.
Imagine o espaço entre as suas orelhas. Não é a distância, eu não quero que você meça, né? Eu gosto de brincar com português, mida, né? Minhas filhas, elas, quando criança está aprendendo, elas inventam as palavras fantásticas, né? Eu não quero que você mida, eu não quero que você meça o espaço entre as suas orelhas. Eu quero que você imagine esse espaço, o espaço que tem entre as suas orelhas. Agora eu quero que você imagine o espaço entre a ponta do seu nariz e a parte de trás da sua cabeça. O melhor que você puder. Agora eu quero que você imagine, perceba o melhor que você puder, o espaço entre a ponta do seu queixo, o espaço entre a ponta do seu queixo e o topo da sua cabeça. Agora eu quero que você me diga, aqui embaixo, como você está emocionalmente. Eu quero que você perceba se a sua visão está aberta ou fechada. Imagine o espaço entre a ponta do seu queixo e o topo da sua cabeça. Muitas pessoas levam anos de meditação para ter essa sensação que você está tendo agora. Se você simplesmente imaginou o espaço entre a ponta do seu queixo e o topo da sua cabeça. E você pode fazer isso qualquer hora do dia. Esse processo é um processo altamente científico. Ele foi desenvolvido em laboratório por um doutor da Universidade de Princeton, chamado Les Fehmi. E isso nada mais é do que mindfulness, sob o ponto de vista científico, o verdadeiro mindfulness. Isso nada mais é do que você estar presente sob a perspectiva científica. Porque a sua mente, ela consegue pensar em objetos, mas espaço. Imagine o espaço dentro da sua cabeça. O espaço ocupado pela sua mão. O espaço entre o seu queixo e o topo da sua cabeça. Sentiu? Coloque aqui embaixo. Isso é uma forma muito interessante de você estar entre as duas telas. E é um estado onde naturalmente você está soltando. Coloque aqui embaixo, dê um like, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. E escreva aqui embaixo como você está se sentindo agora. Um grande beijo, Deus lhe abençoe.